Foi o rugido do julgamento. Era o rugido da ira do Eterno. Uma fenda gigantesca se formou nas alturas, como se o próprio céu tivesse sido rasgado por uma espada invisível. Daquela abertura, chamas emergiram, vivas, conscientes, sedentas. Chuvas de fogo e enxofre começaram a cair com fúria incontrolável. Sodoma tremeu. Gomorra gritou. Casas pegaram fogo com o contato. Torres inteiras desabaram em segundos. A terra se abriu, devorando seus habitantes. Era como se o inferno tivesse sido desencadeado na terra. As pedras estavam queimando. O ar era fogo. Os rios estavam fervendo. As árvores estavam explodindo. Os habitantes fugiram em frenesi, envoltos em fumaça, encharcados em suor, cobertos de cinzas. Mães arrastavam seus filhos descalços pelas ruas em chamas. Homens arrogantes, que antes se gabavam de seu poder, corriam como animais sem rumo, com os olhos cheios de terror. O perfume da cidade foi substituído pelo fedor de carne queimada e sangue vaporizado. Alguns imploraram aos seus deuses, outros se ajoelharam olhando para o céu, mas a resposta foi mais fogo. Os telhados estavam queimando. As esculturas derretiam como cera. E de longe, ouviam-se os uivos das feras fugindo para o deserto, enquanto os corações das cidades desabavam sob uma chuva de fúria celestial. Ló, com o rosto coberto por um cobertor, fugiu com sua esposa e filhas. Atrás, o inferno consumia tudo. Mas ela, a mulher de Ló, não conseguiu resistir. Sua curiosidade era mais forte que seu medo. Ele virou a cabeça. Só um segundo. Um momento. E ela ficou petrificada. Sua carne desapareceu. Sua alma congelou. Uma coluna de sal, branca e triste, ergueu-se onde antes estava uma esposa, uma mãe, uma mulher sábia. E enquanto a família continuava a escapar, à distância, era possível ver o último suspiro das cidades amaldiçoadas. O chão ainda fumegava. As pedras estavam quentes ao toque. Os corvos voavam em círculos sobre o que antes eram impérios humanos. E o vento trazia consigo o cheiro da justiça de Deus. Sodoma foi engolida pelo céu. Gomorra, apagada do mapa. Ló, por sua vez, correu. Não pela força, não por escolha. Ele correu porque Deus o estava tirando do inferno, que ele, por anos, chamou de lar. Seu corpo estava seguro, mas sua alma ainda tremia. Suas filhas o seguiram, cobertas de cinzas, sem mãe, sem terra, sem esperança. Eles foram os últimos de sua linhagem, os últimos sobreviventes do Apocalipse. Eles chegaram a Zoar, uma cidade pequena e insignificante, ignorada pelas chamas, mas não por medo. Lá não choveu fogo, mas choveu pesadelos. Ló não conseguia dormir. Ele viu rostos em chamas em seus sonhos. Eu ouvia gritos toda vez que fechava os olhos. Ele sentiu o peso da esposa se transformar em sal, com um único virar de cabeça.
Não havia paz em Zoar, apenas um sussurro constante que dizia: ainda não acabou. E assim, o medo os expulsou novamente. Como sombras, eles subiram as montanhas, e ali, na solidão de uma caverna, eles se esconderam. A escuridão os abraçou. O frio penetrou seus ossos, e o silêncio falou com eles. Naquele abismo de solidão, sem homens, sem gente, sem esperança, as filhas de Ló começaram a conversar entre si. Eles cresceram em Sodoma, em meio a orgias, idolatria e perversão. Embora tenham escapado do julgamento, o julgamento não lhes escapou. E ali, entre as pedras, a ideia brotou. Uma ideia que só pode nascer de um coração deformado pelo pecado. Não há homem na terra que possa entrar em nós. Vamos embriagar nosso pai e deitar-nos com ele para conservarmos a descendência. E assim fizeram. Na primeira noite, eles prepararam o vinho, serviram e serviram. Ló bebeu até ficar inconsciente. E quando o silêncio reinou, a filha mais velha entrou na caverna. Ela dormiu com o pai, e ele não sabia quando se deitava ou quando se levantava. O pecado foi semeado. Na noite seguinte, eles repetiram o ato. A mais nova seguiu os passos da irmã. Ló, bêbado novamente, dormiu com sua segunda filha, e ele também não sabia. Naquelas noites escuras, no fundo da caverna, o pecado que Deus havia enterrado sob o fogo ressurgiu no ventre daquelas jovens mulheres. E daqueles ventres nasceram Moabe e Ben-Ami, dois nomes que seriam uma maldição por gerações. Duas cidades que ergueriam altares pagãos, que eles queimariam seus filhos em sacrifícios, que eles iriam guerrear contra Israel, que blasfemariam o nome do Deus vivo. O pecado de Sodoma não morreu com o fogo. Ele se escondeu em uma caverna, multiplicou-se e se tornou uma nação. E assim o mundo aprendeu uma lição esquecida. Não basta fugir do julgamento. Você tem que ser transformado, porque senão, a maldição que destruiu uma cidade será instalado em sua linhagem.